Está no ar o Cast UCEF. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Cast UCEF aqui na UCEF de São Miguel do Oeste. Trazemos para a mesa hoje uma temática muito importante que procura buscar o equilíbrio entre empregados e empregadores do direito trabalhista. E para isso contamos com a presença de duas importantes convidadas. Eu sou Andressa Mosqueta, ao meu lado está a Fran. E a intenção do Cast UCEF de hoje é inspirar você, jovem estudante do curso de Direito e jovens advogados também. Vamos lá então apresentar nossa primeira convidada, a advogada Eduarda Ribeiro de Freitas. Bem-vinda ao Cast UCEF e já inicia aí contando pra gente, Eduarda, como que foram os primeiros desafios na sua carreira, no início da sua carreira? Prazer estar aqui, Andressa, Fran, equipe da UCEF também, obrigada pelo convite. Acho que é um momento muito importante para a gente, de fato, conversar aí com essa galera que está iniciando a trajetória, seja no estudo, seja na vida profissional. E comigo foi, assim, muito curioso, porque eu tive a oportunidade, hoje eu sou sócia do escritório da Alcortivo, aqui de São Miguel do Oeste, então a gente atua no segmento empresarial, e iniciei lá como estagiária. No primeiro semestre da faculdade, pensei quem seria o maluco que ia contratar alguém do primeiro semestre sem experiência nenhuma, mas achei um maluco aí, o José Henrique, que confiou e comecei no setor de cobrança, fiz algumas experiências, e aí ele chegou numa manhã de sol assim, falou, viu, vamos para o setor trabalhista? Nossa, me desesperei, chorei, porque nem estava tendo a matéria na faculdade ainda, mas ele falou, não, fique tranquila, você vai iniciar logo essa grade na faculdade, a gente vai te ensinando aqui também, você tem que estudar por fora, então foi ali que eu iniciei, comecei, fui aliando o conhecimento prático que eu desenvolvia no estágio, com o conhecimento que a universidade me proporcionava. Me formei, fiz a minha especialização em trabalhista, hoje atuo lá como sócia, na parte empresarial, então direito do trabalho empresarial, e estamos aí hoje se aventurando nessa área que eu gosto muito e que acabou me cativando muito. Abraçou uma oportunidade. Isso, exatamente, foi o que aconteceu. A gente sempre conversa de que as oportunidades estão surgindo e às vezes a gente coloca barreiras que nem sempre existem. Então, a primeira barreira que eu pensei é que escritório vai querer alguém que nem terminou o primeiro semestre da faculdade. Consegui a oportunidade, aproveitei ela e fui aliando aí os conhecimentos acadêmicos e práticos. Isso aí é a primeira dica, né? Superar barreiras. Superar barreiras, abraçar oportunidades e acreditar. Uhum. Mas agora indo para a segunda pergunta. Se você pudesse mudar uma lei trabalhista para melhorar a relação entre empregado e empregador, qual seria e por quê? A CLT inteira, gente. Sem dúvidas, eu mudaria a CLT inteira, porque a CLT é uma legislação muito antiga. Ela foi preparada num contexto de mundo e de sociedade muito diferente daquele que a gente vive hoje. Então, ela está defasada não só para o empregador, mas principalmente para o empregado. Ela não tem atendido às necessidades e evolução desse mundo tecnológico, digital, dinâmico, flexível. Então, tiveram, sim, mudanças ao longo do tempo, a gente fala especialmente da reforma de 2017, mas eu acho que ainda está muito distante da realidade atual que a gente vive. E eu sempre brinco assim e converso com os clientes, quando eles encontram barreiras com a CLT, eu falo, meu amigo, mas a mesma lei que vale para o posto de gasolina vale para uma loja do comércio, então é muito difícil, de fato, fazer essa legislação ser aplicada na prática às atividades tão diferentes e a um mundo tão diferente daquele que ela foi idealizada. Falando um pouquinho de superar barreiras na carreira, Eduarda, como você superou tudo que veio de dificuldade para você, já iniciando jovem, né? E o que ajudou você a crescer profissionalmente? Que aposta que você fez para você crescer? Então, Fran e Andressa, para mim, assim, não tem outra solução mágica que não sentar e estudar, tá? Não adianta. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Sempre me perguntam assim, mas trabalhar para a empresa, você é maluca, não pode nada, não pode fazer nada, a empresa não pode fazer nada. Eu digo, não, ela pode sim. Só precisa ter um advogado que tem conhecimento, que sente, estuda, olha a jurisprudência, olha a legislação,
conversa com pessoas do meio. Então, eu acredito que, de fato, é o estudo, essa constante atualização, aprimoração, não ficar na zona de conforto de só aquilo que está ao teu alcance. Então, quando os professores, eu lembro disso, a prof. Simone, que hoje é coordenadora aqui em São Miguel, foi meu professor. Então, eu lembro que ela falava, não se atenham ao que vocês estão aqui também na sala de aula só, busquem mais. Então, o meu conselho, assim, para superar essas barreiras, é de fato buscar mais, é de fato ir além e ir aonde as outras pessoas não estão chegando, porque é assim que você vai se destacar, é assim que você vai evoluir. Então, voltamos para a CLT. O que você gostaria, doutora Eduarda, que as pessoas soubessem sobre os seus direitos trabalhistas e que ignoram ou até mesmo desconhecem? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque a gente poderia pensar aqui num direito específico que talvez as pessoas não saibam e citar, mas o que eu gostaria que elas soubessem é que não é fácil entender seus direitos, tá? Tá tudo bem, os próprios advogados acadêmicos têm dificuldade em ler a CLT e entender os seus direitos. O meu principal conselho nesse sentido é cuidado com aquilo que é posto nas redes sociais. Isso vai tanto para os jovens advogados que exploram um pouco mais as ferramentas digitais que os advogados mais tradicionalistas, né? Então, pesquisem e estudem muito antes de colocar, porque hoje a principal fonte de informação tem sido as redes sociais para esses trabalhadores. Se eu pudesse, ainda voltando ali na reforma da CLT, torná-la mais simples, para que vocês conseguissem ler e entender o que ela diz, eu faria isso, mas foge aí um pouquinho do meu alcance. Então, se eu tivesse, de fato, um conselho para dar para as pessoas acerca dos seus direitos trabalhistas, é de procurar pessoas que sejam transparentes e assertivas quando vocês forem se informar, porque é ali que reside o conhecimento, e às vezes a informação errada cria um conflito onde não precisava haver um conflito. E muita atenção, né, Eduarda, nesse espaço público que é a rede social, que é a busca da informação, né, e aí a importância do papel do advogado, né, especialista, para traduzir, né, todo esse celeiro de informação que hoje lá num toque a gente faz uma pergunta, né, vem 1 trilhão de respostas. Está aí o papel fundamental do advogado para fazer esse alinhamento da informação, né? Transformar o dado em conhecimento, eu sempre costumo dizer isso. Sem dúvidas, porque a informação equivocada, além dela gerar uma expectativa que pode não ser atingida, ela pode ter consequências até para o profissional, né? Então, eu sempre dou esse conselho, inclusive, para os jovens advogados que têm trocas comigo, de ter cuidado com o que está divulgando na rede social, conferir a fonte, conferir a jurisprudência, porque não raras as vezes os nossos clientes, que são as empresas, nos procuram e falam, olha, o meu colaborador falou que viu no Instagram que pode tal coisa. Aí vai eu lá, sentar, CLT, abrir jurisprudência, explicar tudo certinho, e aí para o cliente poder conversar com o funcionário dele, explicar, mas já gerou um conflito, um desgaste, então... Desnecessário. Desnecessário. Nesse episódio, estamos contando com a participação da nossa acadêmica, Dominique, né, que está aqui colaborando conosco nessa discussão, ainda com a Eduarda. Diante disso que a gente discutiu até agora, o que o direito trabalhista pode proporcionar em relação à qualidade de vida do trabalhador? Olha só, Andressa, eu acho que o direito trabalhista, hoje em dia, ele poderia fazer muito mais do que ele faz. Por quê? Porque a gente está num cenário, como eu falei, a CLT está um pouquinho defasada em comparação com o mundo atual, traz proteções, traz direitos. Eu falo especialmente das questões de licença maternidade, que hoje em dia a licença maternidade no Brasil é um dos países mais evoluídos em comparação com outros países do mundo, então é um benefício muito interessante que já existe, mas ainda assim está muito defasado por conta do contexto. E aí eu vou trazer uma situação fática aqui, que um cliente nosso nos chamou e falou assim, olha, eu tô com uma mãezinha, tenho um recém-nascido, eu queria flexibilizar a jornada dela, ela tá para retornar agora, permitir um home office, mas sem o controle de jornada, a gente vai reintegrando ela aos poucos, com tarefas e tudo mais, mas eu queria entender o que a lei dá de direito para ela, o que a lei ampara ela, como a lei tá ali para dar um suporte para ela.
E aí a gente chega e fala, viu, não tem muita mágica aqui para você, não. Infelizmente não tem. E outra situação também, da mesma maneira, com os imigrantes agora. Fui procurada por um cliente nosso e falou, olha, queria saber se tem alguma política pública de incentivo para as empresas que acolhem, converter, às vezes, alguma parte de remuneração para que ele possa mandar para a família dele, se tem algum incentivo público. Então, tudo isso carece muito, falta muita evolução. Então, hoje, o nosso direito trabalhista, ele está travando uma evolução efetiva e uma melhora na qualidade de vida, é a minha percepção no cenário atual. Ele poderia fazer muito mais do que o feijão com arroz que ele está fazendo todo dia. Bom, há um conselho, agora mudando um pouquinho de assunto, há um conselho que você gostaria de dar para os estudantes de direito e jovens advogados que pensam em atuar na sua área trabalhista? Olha, todo mundo acha que direito trabalhista é chato. Gente, não é chato. A gente só não estudou e não aprendeu direito e não entendeu onde está a magia. Todas as áreas do direito, elas têm a sua magia e o seu encanto. A gente acaba tendo a falsa sensação, a falsa impressão, ou até mesmo, às vezes, um preconceito de que área trabalhista só ganha dinheiro ou só é feliz quem advoga para funcionário. Não vale a pena advogar para a empresa, ou então advogar para a empresa é só falar que não pode. Eu sempre digo, gente, na prática é muito diferente disso. Experimentem, façam um estágio, conversem com seus professores, peçam sugestões, olha, como eu posso ir atrás, entender. Não fechem-se para nenhuma área do direito. Todas as áreas do direito são extremamente relevantes e todas elas têm o seu encanto. Então, isso é a base para que a gente consiga desenvolver uma carreira de sucesso na área do direito, não se fechar para as oportunidades, não achar que... Eu entrei na faculdade, sendo bem honesta para vocês, querendo ser promotora, tá? Hoje eu olho assim, gente, nada a ver comigo, tá? Não encaixaria no meu perfil de pessoa e não encaixaria na minha dinâmica de vida também, no meu perfil. Mas entrei com essa mentalidade. Se eu tivesse mantido essa mentalidade lá no início da faculdade, talvez eu não tivesse aceitado a oportunidade do estágio, talvez eu não tivesse ido para a área trabalhista quando fui ofertada ali no escritório. Então, não se atenham àquilo que vocês necessariamente pensam em ser quando vocês entraram na faculdade. Se permitam experimentar o diferente, se permitam ter experiências no direito. E a faculdade de direito, já complementando até um pouquinho, ela não serve só para quem está na área do direito, ela serve muitos empresários vêm do direito, muitas pessoas de outras áreas de concurso público vêm do direito, então eu acho que é uma faculdade e aí é um conselho que eu vou tomar aqui do José Henrique, que ele falou, se você está em dúvida de qual faculdade fazer, você faça direito. Por quê? Porque direito, na pior das hipóteses, você vai aprender um pouquinho de como entender sobre os seus direitos, se você decidir ir para outra área. Não vai ter perdido o tempo da vida. Então, eu acho que é isso, não se fechar para as oportunidades, se permitir experimentar o diferente, que aí eu acho que a gente consegue facilitar e ter um ingresso profissional depois da conclusão do curso mais rápido e mais assertivo. Excelentes reflexões, Eduarda. Como é rico, né, a inserção de um jovem para uma carreira, até o seu crescimento, a sua maturidade, a gente ouvindo histórias, né, inspiradoras como a sua, a gente faz relação com tantas outras que a gente já cruzou, já conversou, já teve a oportunidade de conhecer, e é sempre o mesmo percurso, no sentido de você não se fechar para oportunidades, você não dizer não, né? Quando eu comecei a carreira do jornalismo, eu achava que eu ia ser apresentadora de televisão, e eu fui para o jornalismo empresarial, porque eu tive um grande empresário que me oportunizou quando eu era recém-formada, né? Então, é sobre isso, Dominique, você que está aqui conosco cursando Direito, né? É sobre isso, é sobre se inspirar nessas histórias, sobre se enxergar nesse mundo jurídico com 1000 possibilidades.
E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ouvi-la, agradecer a participação da nossa acadêmica Dominique, a Fran sempre conosco, trazendo também provocações. E se inspirou, né? Eu acredito que você também aí do outro lado se inspirou. Quer saber mais sobre a área jurídica? Acesse o cef.edu.br, busca o curso de Direito, vem conversar com a nossa coordenadora professora Simone aqui no curso do Direito aqui da UCEF São Miguel do Oeste e entenda um pouco mais das oportunidades que você pode ter dentro desta carreira. A você que nos acompanha, continue seguindo os canais da UCEF, porque vem aí mais episódios tratando sobre essa carreira linda de inspiração que é a área do direito. Até o próximo episódio. Você acompanhou o Cast UCEF.